Meus caros, vivam, bom dia. Ontem usei da palavra numa breve intervenção na Assembleia da República sobre o que se está a passar nas urgências pediátricas de Viseu e do interior, porque isto está a ser um pouco por todo lado. Claro que em 2 minutos e meio não consegui dizer nem metade do que queria, portanto vou deixar aqui o meu vídeo que está na minha página do Facebook, e também no YouTube, e vou deixar aqui outras informações que eu queria ter dado, mas que não tive hipótese naqueles 2 minutos e meio. Ainda por cima porque comecei logo a tentar desmentir, a tentar e conseguir, porque é mesmo mentira, aquilo que estavam a dizer os deputados de outros partidos, nomeadamente do PSD, dizendo que as urgências em Viseu estavam abertas das 0 às 24. Isso é completamente falso. Eu vou explicar o que é que são as urgências nem, que são aquelas que nós temos em Viseu. Comecei por saudar os peticionários, porque isto era uma petição que já tinha uns meses, já estava um bocadinho desatualizada, pois naquela altura realmente as urgências estavam fechadas, as pediátricas. Mas o que está a passar aqui, temos que começar pelo início. Primeiro, a normalização das urgências fechadas. É que hoje em dia já achamos muito normal que as urgências estejam um pouco fechadas por todo o país. Quer dizer, eu vejo na televisão os comentadores chocadíssimos com a normalização do Chega. Diz o diretor do Expresso que não sabe lidar com o Chega, e o Paulo Pedroso que as crianças não devem ser usadas para fins políticos. Bem, eu quero daqui dizer ao seu comentador Paulo Pedroso da RTP3, paga pelos nossos impostos, que as crianças realmente não devem ser usadas para fins políticos, nem para outros fins muito piores do que os fins políticos. Muito piores, ok? Pronto. Em Viseu existe realmente o fenómeno que eu chamo de nem nas urgências pediátricas, porque é o seguinte, imaginem o pai do João ou da Maria, posso usar nomes de crianças portuguesas? Posso. A senhora deputada do Livro não vai chorar? Não, porque são crianças portuguesas. Essas não têm direito a choro. Só têm direito a choro as crianças da faixa de Gaza e as crianças islâmicas. Essas têm direito a choro. As portuguesas não têm. Bom, continuando então. O pai do João ou da Maria tem que ligar para o SNS 24, se o João ou a Maria estiverem com uma dor lancinante, estiverem doentes, estiverem muito mal. Bom, sem ligar para o SNS 24, o pai do João e da Maria não tem urgências, nem tem nada. Bom, o enfermeiro do outro lado da linha, quando atender, se atender, vai dar 3 hipóteses depois de ouvir o que o pai do João e da Maria tem a dizer sobre a condição dos seus filhos, como se ele fosse médico. Ele só pode dizer que dói-lhe a cabeça, dói-lhe a barriga, mas isso é se eles conseguirem dizer isso. Se forem criancinhas de meia dúzia de meses, não conseguem dizer sequer nada, não é? Portanto, o enfermeiro, depois de ouvir as queixas do lado lá, dá 3 hipóteses ao pai do João e da Maria. Ou automedicação, olha, vá à farmácia e compra um melhoral, que não faz bem nem faz mal, ou vai para um centro de saúde que geralmente não tem médicos no interior, e no caso de Viseu, sei lá, no caso de São João da Pesqueira, pode mandá-lo ir para São Pedro Sul, centenas de quilómetros, é o único que está aberto, por exemplo, ou o único que terá médicos, ou então para um hospital. Mas reparem que eu digo um hospital, é o que está escrito lá no site do SNS. Um hospital, não diz que é o de Viseu. Pode ser o de Lamego, pode ser o de Tondela, pode ser até o de Coimbra, que já aconteceu várias vezes, transportes de Viseu para Coimbra de crianças. Bom, de qualquer maneira, vá para onde for, com uma ambulância, no caso do hospital pode requerer uma ambulância, terá que ir buscar o seu filho de volta, porque a ambulância não o traz de volta agora. Já há muito tempo que é assim, a ambulância leva, mas não os traz. Com este sistema nem, substituem-se ao fim e ao cabo o quê? As urgências por uma conversa telefónica prévia e um encaminhamento, confiando na sorte. Portanto, a probabilidade de urgência realmente é de 1/3, porque há 3 hipóteses e só uma é que é mesmo a urgência no hospital. Pode haver erro, pode haver diagnóstico, porque o senhor enfermeiro está à distância a ouvir aquilo que o pai diz. O pai não tem formação. Os filhos, se forem ter a idade, não sabem dizer o que é que lhes dói. Portanto, como é que nós interpretamos isto tudo? Enfim, mas com este estratagema, mesmo assim, as administrações hospitalares podem então dizer que as urgências pediátricas não estão fechadas. São virtuais, mas não estão fechadas. Para alguns casos só. Para 2/3 deles, estão. O conceito de abertura ou fecho deixou de fazer sentido. Reparem, não se pode falar já em estar aberto ou estar fechado. Depende. Depende do que disser o senhor enfermeiro do lado de lá da linha SNS 24. Agora imaginem este ovo de Colombo
este ovo do Colombo político, esta conversa, esta narrativa, aplicada e replicada para todo o país. Deixa de haver urgências, não vale a pena. Voltando ao João, ele pode ser enviado para o Hospital de Tondela, enquanto a Maria, a irmã, pode ser enviada para o Hospital de Coimbra, dependendo do juízo telefónico do senhor enfermeiro na triagem telefónica que está do outro lado. E as ambulâncias que levam o João e a Maria, tanto podem ser do INEM, se estiverem disponíveis, como podem ser também dos bombeiros, se estiverem disponíveis, apesar de não lhes pagarem. Se não, não sabe, olha, até podem ir do Uber. Esta situação de urgências nem não pode continuar. A verdade é esta, isto é um retrocesso civilizacional. Vejam bem, eu tive 3 filhos. A mãe deles, nos anos 80 e 90, sempre foi acompanhada pelo mesmo médico desde o início da gravidez. E sabia exatamente onde ia ter os filhos, no início da gravidez. Era uma estabilidade total. Estou a falar dos anos 80 e 90. Sabiam tudo, as grávidas. Hoje em dia, ninguém sabe nada. Hoje em dia, as parturientes, as grávidas, só saberão onde vão ter o seu filho no próprio dia, quando começarem a ter contrações. Acham isto normal? Isto é inacreditável. O pânico daquelas mulheres, o stress a que aquelas mulheres estão sujeitas. Ai, começou as dores. Ai, começou as contrações. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Deixa cá ligar. Inacreditável. E é preciso que a atendam, não é? Portanto, até o último dia sem saber onde vai ter o filho. Isto cabe na cabeça de alguém. Vai ter o filho por uma equipa que nem sequer a conhece, nunca a acompanhou durante os 9 meses da gravidez. Bom, e nem os pais das crianças doentes, subitamente doentes, sabem para onde as levar. Ninguém sabe nada hoje em dia. Hoje em dia é a cultura da ignorância, da ocultação. Olha, liga que depois logo te dizemos quando tu ligares. Isto é, meus caros, um atraso de décadas, relativamente ao que o SNS era no princípio, nos anos 80 e nos anos 90. Eu passei por isso, eu sei do que falo. Mas este SNS gasta 10 ou se calhar 20 vezes mais, com a correção monetária, gasta se calhar 20 vezes mais do que gastava o SNS dos anos 80 e 90, quando realmente o SNS funcionava bem. Hoje nem funciona bem nem mal, não funciona, ponto final. Antes havia médicos, enfermeiros, urgências sempre abertas, não se pensava, não se imaginava que uma urgência pudesse fechar. Hoje não há médicos, nem enfermeiros, nem sequer assistentes operacionais nos hospitais. Porquê? Pergunto eu. Se é preciso mais médicos, formem-se. Durante décadas, os números clausos impediram a formação de médicos, a entrada dos alunos para as faculdades de medicina. De quem foi a culpa? Foi do povo? Não, dos governos e da ordem dos médicos da altura. Só quem tivesse 19, tal é que entrava para a medicina. Bom, é preciso criar novas faculdades e uma delas é a nossa bandeira do Chega. Tem que ser criada em Viseu. Porquê? Porque historicamente foi a primeira faculdade a ser anunciada, que iria ser criada, era em Viseu. Foi anunciada pelo primeiro-ministro da altura, Cavaco Silva. Em Viseu, o Cavaquistão, como sabem. Mas, infelizmente para Viseu e felizmente para a Covilhã, essa faculdade foi desviada depois a seguir pelo primeiro-ministro seguinte, António Guterres, provavelmente o pior português de Portugal, desviou essa faculdade de medicina, que era para Viseu, desviou para a sua terra, para a Covilhã. Muito bem, para a Covilhã, correu muito bem, era uma cidadezinha que estava completamente decrépita, parada, e hoje é uma grande cidade cheia de vida. Também graças realmente a essa universidade. Mas essa universidade foi desviada de Viseu. Nós precisamos de ter uma outra faculdade de medicina em Viseu, que foi aquela que nos foi prometida. E, portanto, no interior, nós vamos conseguindo resistir a tudo e a todos, mas precisamos do mínimo de condições. E se é preciso mais médicos, então eles que se formem, mas que se formem no interior, que não sejam sempre em Lisboa e no Porto. O principal valor da humanidade, meus caros, é a vida humana. Não são as alterações climáticas da deputada do PAN, que ao fim de 16 segundos de falar sobre seja o que for, está a falar das alterações climáticas. Não são os grandes grupos económicos da deputada do PCP, que ao fim de 16 segundos de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, mete os grandes grupos económicos. Não, não é nada disso. É a vida o principal. É a vida que temos que prolongar e que temos que preservar o mais possível. E, sobretudo, a vida das crianças, que são os homens e as mulheres de amanhã. Bom, meus caros peticionários, povo do interior, vizinhança e não só, toda a gente que vive no interior, onde eu vivo também, contem sempre connosco
porque os nossos 60 deputados farão a diferença e não deixarão cair o interior na indiferença de Lisboa. Era isto que eu queria ter dito ontem e só pude dizer um terço. Ficou aqui o resto. Muito obrigado, meus caros, e até logo, se Deus quiser. Obrigado.